Evidências tangíveis do apartheid no Rwanda desde 1994. Primeiro vamos recordar o que é o apartheid. O apartheid é uma forma de discriminação baseada na raça, que vigorou nomeadamente nos Estados Unidos da América até 1962 e na África do Sul até 1992. Este sistema insidioso impede que um grupo da população entre neste ou naquele lugar ou faça isto ou aquilo, simplesmente por causa da sua raça. No apartheid, a raça é a força motriz por detrás de qualquer governo ou organização privada. Por um lado, o apartheid retira alguns dos seus bens e, por outro lado, permite que outros usufruam dos bens roubados aos discriminados sem serem processados. Segundo sinais de apartheid no Rwanda desde 1994. O apartheid em causa no Rwanda foi sistematicamente organizado por um pequeno grupo de Tutsis vindos principalmente do Uganda e do Burundi em 1994. Este apartheid consiste na gestão política, social, económica, cultural e religiosa do país, excluindo o resto do país, sozinha dos bens e das vantagens do país, que partilha em primeiro lugar com a elite ocidental que os colocou no poder. As primeiras vítimas deste atroz apartheid são os Hutus que perderam quase tudo, tanto que estão proibidos no país de reconhecer ou honrar a sua etnia Hutu. Declarar-se Hutu é considerado um crime grave pelo apartheid Tutsi. Este apartheid Tutsi é um sistema que coloca injustamente todos os Hutus no mesmo saco de criminosos, sejam eles bebés ou idosos, e descreve-os como genocidas. Este sistema de apartheid Tutsi exclui todos os Hutus da presunção de inocência e condena-os a todos como um só homem a viver sob o jugo de um genocídio que a maioria conhece através de boatos. No apartheid organizado por um grupo de Tutsis no Rwanda e apoiado pela elite ocidental, a raça desempenha um papel importante, uma vez que os brancos são os principais beneficiários do sistema. Mas acima de tudo este apartheid gira em torno da etnicidade. Favorece visivelmente os Tutsis em geral e prejudica e marginaliza os Hutus em geral. Apresentaremos provas tangíveis deste apartheid em vários e importantes setores da vida do país. 2,1. O papel dos brancos no país. Desde 1994 que o Rwanda tem sido colocado nas mãos dos brancos de uma forma exagerada. Na verdade, o Rwanda é o primeiro país do mundo a lutar ativamente para que os brancos obtenham a cidadania sem quaisquer obstáculos. Assim, o primeiro a receber o melhor do Rwanda ou a beneficiar de vantagens econômico-políticas tem sido um homem branco desde 1994. O cidadão mais honrado no Rwanda é o homem branco, como era o caso na África do Sul antes de 1994. Ele está em facto apartheid. Apartheid liderado por um grupo de Tutsis que apela aos brancos para herdarem as terras dos Hutus depois de os terem matado ou expulso das suas terras sem compensação. Este sistema de apartheid também expulsa e despoja as suas propriedades de certos Tutsis que não aderiram à sua infame política de extermínio dos Hutus e que se recusam a ser apoiantes do seu ostracismo orquestrado pela elite ocidental. 2,2. Governo. De 2000 a 2034, o Presidente da República deverá ser um Tutsi. O nome de um deles foi empossado e exaltado desde 2000, Paul Kagame. Por isso, nenhum Hutu deveria sequer sonhar que pode ser o presidente do Rwanda. A razão pela qual Kagame foi escolhido é porque é um Tutsi que veio de fora. Nenhum Hutu deveria receber mais honras presidenciais na Casa Branca do Rwanda chamada Uruguiru. Este palácio pertence agora aos Tutsis. Isto é apartheid. Por isso, este presidente Tutsi nomeará os ministros que desejar. Para enganar o mundo, inclui os Hutus que são doutrinados, bajuladores e que acima de tudo aceitam ser traidores da sua própria etnia. São os vassalos do governo Tutsi. Não têm nada a dizer ou a decidir. É apenas uma forma de mostrar ao mundo que o governo pertence à unidade dos ruandeses. Pura mentira. É o governo de unidade dos Tutsis vindos do exterior.
Mas como precisam de beber álcool sem levantar os jarros, incluem os Hutus que transportam os jarros para beber com elegância, sem ter de se baixar. 2,3. Assembleia Nacional. Este pseudo-parlamento não tem voz no país. Existir e não existir é a mesma coisa diante dos olhos dos Hutus reprimidos pela cruel injustiça do apartheid Tutsi. É por isso que se pode encontrar neste parlamento muitos defensores do campo, os Hutus, mas é apenas uma questão de honra. Eles são inúteis. Estas pessoas devem ser responsabilizadas pelos crimes cometidos. O que estão a fazer é o oposto do que deveriam fazer. São responsáveis pela implementação das decisões governamentais. No entanto, é o governo que deve executar o que a Assembleia vota. Estes parlamentares cobardes do Rwanda apoiam as decisões diabólicas do governo Tutsi do apartheid que oprime impiedosamente o povo. Este povo que estes parlamentares deveriam representar. Cada um deles é um canal que transmite as instruções do apartheid Tutsi. 2,4. Poder Judicial. O apartheid manifesta-se no sistema judicial da seguinte forma: quase todos os juízes são Tutsis e os que são julgados são geralmente Hutus. Os Hutus estão fechados em prisões. Quase todos os prisioneiros são Hutus. Mas os guardas prisionais são Tutsis. Exemplos tangíveis são comuns no que aconteceu nos tribunais, Georgia, onde quase todos os Hutus seriam provavelmente acusados. Acima de tudo, não esqueçamos o que aconteceu em Arusha, onde apenas os Hutus foram julgados. É apartheid. O sistema judicial no Rwanda é uma maldição contra os Hutus. Pode um advogado, jurista, Hutu defender um cliente num caso sério no Rwanda e ganhar o caso? Se houver, terá concordado em trabalhar sob o regime do apartheid Tutsi, levantando os jarros. 2,5. Meios de comunicação. Os Hutus que se manifestaram contra o apartheid foram mortos, presos ou desapareceram. Pelo que os meios de comunicação social na televisão, na rádio e nas redes sociais foram cada vez mais dominados pelos Tutsis. Só que não têm o direito de arrancar ervas daninhas da árvore do apartheid, a não ser para a regar. Mas como o atacariam num momento em que desfrutam da frescura da sua sombra e da doçura dos seus frutos? Muitos preferem manter as vantagens que o apartheid lhes oferece para diluir a verdade. 2,6. No exército e na polícia, não é segredo. O governo do Rwanda é dirigido direta ou indiretamente pelos militares. Consequentemente, cada soldado rodeado de civis torna-se um líder indiscutível em qualquer lugar e em qualquer serviço. Quando existe uma estrutura militar paralela a outras estruturas num determinado local. As outras estruturas são os funcionários públicos e os soldados são os líderes. Mas sabemos quem são estes soldados. Também sabemos de onde vêm. Em suma, em primeiro lugar, os altos oficiais militares do apartheid Tutsi são constituídos por Tutsis que vieram de fora e depois há aqueles que estiveram no país. Os Hutus são recrutados para o exército. Por vezes contra a sua vontade, para complementar a força de trabalho. Ocupando os escalões inferiores do exército e com o objetivo de os exterminar durante as guerras que o apartheid Tutsi continuou a fomentar nos países africanos. O exército é o melhor exemplo de apartheid. O mesmo se aplica à polícia e a todas as outras forças armadas. Se um Hutu é autorizado a entrar, é porque faltam outros e, em última análise, morrem em combate, porque são considerados trabalho de guerra. 2,7. Outros cargos de chefia, altos executivos em vários ministérios, em embaixadas ruandesas no estrangeiro. Funcionários em embaixadas estrangeiras no Ruanda, funcionários públicos em províncias, regiões, setores, células e aldeias. Em todo o lado, é o mesmo apartheid. O Tutsi que veio de fora é quem fica em primeiro lugar. Depois, o resto é dado aos Tutsis que estiveram no Rwanda antes de 1994. E se há migalhas que caem da mesa dos patrões, damo-las aos Hutus que aceitam esta humilhação.
Na verdade, cada Hutu que adere ao apartheid Tutsi muda completamente o seu carácter. A pele é Hutu, mas dentro da sua personalidade. Comporta-se como um Tutsi que veio do Uganda. Tanto mais que todos passam primeiro por uma lavagem cerebral nas prisões ou campos de propaganda de longa duração a que são sujeitos antes de exercerem qualquer responsabilidade. Também fazem um rito e um voto de lealdade absoluta aos princípios malignos da FPR Inkutani. 2,8. Bancos e todas as instituições que lidam com dinheiro. Também aqui é triste ver as práticas implementadas pelo apartheid Tutsi. Antes de 1994, existiam veículos motorizados que regressavam todas as noites às zonas rurais após trabalhos financeiros nas cidades. Antes de 1994, muitos agricultores possuíam veículos motorizados. Tudo isto chegou ao fim. A maioria destas pessoas ricas foi morta, outras foram presas e outras foram privadas das suas terras e propriedades. E tudo isto acabou por causa do apartheid Tutsi. Um Hutu que tenta sobreviver economicamente é aquele que aceita conduzir os seus negócios no interesse deste bando de Tutsis. Os bancos pertencem aos Tutsis. Os funcionários do banco são Tutsis. Quando uma migalha cai debaixo da mesa, é dada ao Hutu que aceita lavar a louça deste apartheid. 2,9. Medicina. Existe algum Hutu que tenha consultório médico próprio no Rwanda? Se sim, então aceitou ser um instrumento do apartheid. Por outro lado, as clínicas, consultórios médicos, farmácias e hospitais são todos controlados pelos Tutsis. Os Tutsis são também médicos especialistas porque são eles que têm a oportunidade de ir para o estrangeiro para obter diplomas de especialidade. Em tudo isto, se houver uma migalha que caia da mesa, é dada a um Hutu que aceita levantar os seus potes de cerveja. 2,10. Escolas, educação. Este é um escândalo incrível. Porque se trata da educação de crianças inocentes que são excluídas pelo sistema de apartheid. Na verdade, há escolas onde os Hutus não põem os pés. Existem outras escolas de categoria inferior para os Hutus. A maioria dos Hutus está em escolas que são pejorativamente chamadas de não colhi nada, ou Nararumbis, em Kinyarwanda. Nestas escolas, muitos acabam sem saber ler nem escrever ao fim de 12 anos de estudo. Não estamos a exagerar em nada. Uma vez que é o plano do apartheid Tutsi que quer manter todos os Hutus na ignorância enquanto persegue todos os Hutus em todo o mundo que tiveram uma boa educação. Na verdade, muitos intelectuais Hutus foram mortos, outros definharam na miséria e no desespero nas prisões ruandesas. Outros são perseguidos pelo apartheid Tutsi em países estrangeiros, fabricando acusações contra eles ou destruindo insidiosamente os seus negócios e o seu futuro. Os Tutsis do Uganda e do Burundi têm as suas próprias escolas onde os Hutus não podem ser admitidos. Também enviam os seus filhos para escolas estrangeiras para escapar ao destino que reservam aos Hutus forçados a contentar-se com estas escolas falsas que a RPF Inkutani impede de terem professores competentes. Além disso, o sistema de promoção automática em vigor no Rwanda é um veneno contra a educação competente e adequada. 2,11. Planeamento territorial. Sabemos bem que os Tutsis do apartheid tomaram o poder depois de exterminarem os Hutus que viviam nas regiões mais férteis do leste e norte do país. O apartheid Tutsi exterminou-os e herdou as suas terras como Aab, que assassinou Nabo para herdar a sua vinha. Herdam esta terra sabendo que ninguém desta família lhes viria pedir nada. Têm muito cuidado em persegui-los por toda a parte para terem a certeza de que todos foram assassinados. Todas as boas terras e campos do país foram tomados por brancos ou Tutsis. Especialmente na capital Kigali, no leste do país e no norte onde viviam os Hutus mais vigorosos e que sabiam manter as suas terras para o bem de todo o país. Assim no país há fome porque os campos férteis se tornaram pastagens onde são utilizados para outros fins.
Há áreas onde os Tutsis vivem sozinhos depois de os Hutus terem sido expulsos, presos ou mortos. Existem também áreas onde as casas foram construídas apenas para os Tutsis. 2,12. Ocupação, emprego. Sabemos que a agricultura era praticada em grande número pelos Hutus. Agora esta profissão foi destruída pelo apartheid Tutsi com a intenção de causar problemas contra os Hutus no país. Este apartheid Tutsi que despreza e destrói esta profissão esquece-se que o mundo inteiro precisa dela. Nenhuma batata é feita nas fábricas. No entanto, porque foram os Hutus que o fizeram em grande número, o apartheid Tutsi tudo fez para o desvalorizar para que aqueles que o praticavam ficassem sem alimento, sofressem e morressem. 2,13. Cultura, língua, canções e danças, costumes de casamento, festivais. Os Tutsis do apartheid trouxeram e impuseram a sua própria forma de cantar e dançar e aos poucos destruíram outros costumes que eram praticados nas regiões do Rwanda. Misturaram a língua tradicional com outras línguas incluindo o inglês, o Swahili, o Kirundi e o Ganda, para que uma pessoa que morresse antes de 1994, se regressasse, não conseguisse compreender bem a língua que é falada hoje em Rwanda. Especialmente no círculo do RPF Inkutani e em todos aqueles que sofreram lavagem cerebral ao participarem frequentemente nos seus campos de ideologização e propaganda. A nova língua, Ijikutani, substituiu a nossa língua tradicional sem que a RPF sabe muito bem que a língua é o primeiro elemento da cultura e da civilização. Ao forçar as pessoas a sair da sua tradição linguística para entrar na sua própria, ela mudará o resto. A sua vida de acordo com o seu plano. É também neste sentido que expulsou os franceses do país e impôs subitamente os ingleses sem ter preparado a mente das pessoas. Assim, tornou obsoleta a formação linguística dos Hutus e dos Tutsis que viviam no país antes de 1994 e favoreceu o pequeno grupo Tutsi que veio do Uganda. Isto constitui também um ato de apartheid. Além disso, destruíram a tradição de partilhar a bebida na mesma lata ou jarro ao sacar da bebida com o mesmo cachimbo, o que promovia a convivência sem desdém ou rejeição do outro. Este apartheid estabelece padrões muito dispendiosos para a celebração de festivais, proibindo a forma modesta de preparar os locais de celebração com materiais locais e exigindo o uso de tendas móveis para eventos festivos fabricadas em fábricas. O que empobrece a população e enriquece os Tutsis do apartheid que vendem estas tendas. 2,14. Cemitérios para os falecidos. O apartheid Tutsi reservou cemitérios para os Tutsis mortos em 1994 e deixou os corpos sem vida dos Hutus espalhados por todo o território nacional sem enterro adequado. Estou a falar dos corpos que escaparam ao encobrimento de provas que a RPF praticou ao exterminar os Hutus e cremar os seus corpos. Outros foram atirados para lagos profundos como o Kivu, prendendo-lhes grandes pedras para que nunca subissem à superfície. 2,15. Discriminação levada a cabo no estrangeiro. O apartheid Tutsi semeou o seu ódio aos Hutus nos países onde os Hutus se refugiaram. De modo que muitos governos consideraram os Hutus não como fugitivos que conseguiram sobreviver à Kalashnikov da RPF Inkutani, mas como criminosos que escaparam da justiça. Além disso, este apartheid Tutsi infiltrou-se no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, para fazer com que os Hutus perdessem o direito de serem refugiados. Isto tem consequências catastróficas na sua subsistência e na educação dos seus filhos, o que aumentará o número de analfabetos no mundo. Como podemos chamar a esta injustiça? É apartheid, de facto. Enquanto o RPF Inkutani priva os Hutus do direito de serem refugiados em países estrangeiros, o apartheid Tutsi envia Tutsis para o estrangeiro para que se possam declarar como refugiados, a fim de serem cuidados. Na realidade são falsos refugiados.
Mas são eles que beneficiam dos favores dos refugiados, enquanto os Hutus, verdadeiros refugiados, são rejeitados e negligenciados. Entre os Tutsis que abandonam o país, há alguns que se recusam mesmo a colaborar com o apartheid e fogem do país, mas são bem tratados em países estrangeiros. Isto também é apartheid e foi causado pelo apartheid Tutsi do Ruanda, que o trouxe para o Acnur e para países estrangeiros. 2,16. Comércio, indústria, turismo, transporte de mercadorias e de pessoas. Tudo isto está nas mãos do apartheid Tutsi. Estes incluem o transporte aéreo, marítimo e terrestre. Uma das piores coisas que fizeram à população foi a destruição da Agência Nacional de Transportes Públicos, ONATRACOM. No Ruanda, antes de 1994, sabemos a importância dos autocarros para os pobres. Conduzidos por motoristas profissionais que todos os dias atravessavam o país para servir as populações em horários determinados e a preços muito baixos. Ver estes autocarros em estradas municipais longe da capital e de outras cidades mostrou que as autoridades se preocupavam com a sua modesta população. O apartheid Tutsi, porque não se preocupa com os pobres ou humildes, eliminou este meio de transporte barato para que o seu tráfico de seres humanos não fosse afetado. O barco chamado Veldete, usado em Kivu para ligar Gisenyi a Siangugu via Nyamirundi, onde está agora. O apartheid Tutsi arruinou tudo e colocou tudo nas suas mãos. Os Hutus que negociam nunca lucram adequadamente. O apartheid Tutsi considera os seus vassalos e recebe o seu dinheiro quando e como quer, sob ameaças de morte, rapto ou prisão. Sabemos como os mototaxistas são mantidos em socorro. Quanto aos hotéis e indústrias, um Hutu que queira entrar neles acaba por ser extorquido trabalhando como colhedor que entrega o fruto da colheita ao proprietário FPR Inkutani a cada estação. 2,17. Religiões. É uma pena quando vemos no Ruanda uma religião composta apenas por Tutsis e sem qualquer Hutu na sua reunião de oração. Para além destes tipos de religiões que foram estabelecidas para o apartheid Tutsi, os Hutus que pertencem a outras religiões não podem exercer responsabilidade eminente. Isto é reservado principalmente aos Tutsis. Na Igreja Católica e em todas as outras religiões. Os Hutus que estão à frente destas religiões são obrigados a ser os cestos que este apartheid utiliza na varredura. 2,18. A emissão de documentos oficiais. Na emissão de documentos de identidade ou outros documentos oficiais, existe uma segregação étnica que é escandalosa. A discriminação excessiva é praticada na emissão de bilhetes de identidade, passaportes e outros documentos. Aqueles que não aceitam que o apartheid Tutsi os pise não recebem estes documentos. Mesmo quando os recebem, não lhes é permitido sair facilmente do país. Os Hutus são os primeiros a cair lá. 3. Conclusão. Este apartheid Tutsi deve ser condenado universalmente, tal como o praticado no passado na África do Sul. Todos os países que têm relações com o regime Tutsi do apartheid deveriam ser acusados de colaborar com um regime que extermina os cidadãos Hutus e Tutsis que viviam no país antes de 1994. A fim de roubar todas as coisas boas do país e partilhá-las com a elite ocidental. Todos os países que abandonaram os Hutus no exílio deveriam também ser responsabilizados pelo seu papel no apartheid que vinha do Ruanda e que pretendia fazer com que os Hutus se escondessem ou morressem. Uma investigação internacional e imparcial deveria ser realizada no Ruanda para mostrar o apartheid tal como mostramos as provas. Para que todas as nações saibam e aqueles que nele participaram sejam condenados. Porque nesta perseguição, os Hutus não só foram atacados, expulsando-os ou confiscando os seus bens. Mas a maioria deles foi morta e os seus bens foram herdados pelo apartheid Tutsi. Todos estes crimes são abomináveis e chegou a hora de todos estes criminosos serem levados à justiça. Aqueles que foram privados das suas propriedades devem ser-lhes devolvidos. Os documentos devem ser entregues aos cidadãos sem discriminação.
Que a verdade e a justiça reinem no nosso país e que o apartheid Tutsi seja derrotado e destruído como foi o apartheid branco na África do Sul. É tempo de que na terra das mil colinas seja respeitado este princípio que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais.